Olha, vamos direto ao ponto. Existe um princípio espiritual, sabe, uma chave revelada por uma mulher incrível chamada Florence Scovel Shinn, que basicamente transforma palavras comuns em decretos de poder. Tudo com base em um versículo da Bíblia, Isaías 55:11. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, como usar essa ferramenta na prática. Sabe, essa é uma daquelas perguntas que deixam a gente frustrado, né? Por que será que às vezes parece que estamos falando com as paredes, enquanto para outras pessoas, uma simples declaração de fé parece mover montanhas, resolver dívidas e abrir portas em questão de dias? Pois é, a resposta não está no volume da oração, nem na repetição. Está na natureza dela. O pulo do gato, a grande virada de chave, é entender a diferença crucial entre uma palavra que é só vazia, que só descreve o problema, e uma palavra enviada, uma palavra que recebe uma missão para resolver a coisa toda. Ok, vamos olhar isso mais de perto para ficar bem claro. A oração comum é muitas vezes quase um relatório do problema que a gente entrega para Deus, né? Olha, tô doente, tô sem dinheiro, tô com medo. Ela vem de um lugar de súplica. Agora, a palavra enviada, essa é outra história. Ela não fica falando para Deus do problema, ela fala para o problema sobre a promessa de Deus. É uma mudança total de postura. A gente sai do papel de vítima e passa a ser um agente de uma lei espiritual. Para a gente entender de onde vem esse poder todo, a nossa história precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos para Nova York, lá em 1927. E o cenário não é um grande seminário, não. É o apartamento de uma mulher que estava passando por uma crise daquelas. O nome dela? Florence Scovel Shinn. A coisa estava feia. A situação era desesperadora mesmo. Contas atrasadas, sem clientes, sem renda, aquele medo batendo na porta, sabe? Mas em vez de entrar em pânico, ela fez algo diferente. Ela abriu a Bíblia, mas não só para buscar um consolo, não. Ela estava procurando uma lei, um mecanismo que funcionasse com a mesma precisão que a lei da gravidade funciona. E foi aí que ela leu esse versículo e pá! Tudo mudou. A ficha caiu. E olha, não foi mágica, foi uma revelação. Ela não viu só uma poesia religiosa bonita ali. Ela enxergou a descrição de uma lei do universo. A palavra de Deus não volta vazia por um motivo simples, porque ela é enviada com um propósito claro. E aqui, gente, está o ponto central da descoberta dela. Presta atenção. Essa lei não era só para Deus. Nós, que fomos feitos à imagem e semelhança dele, também temos essa capacidade de enviar palavras, palavras que estão alinhadas com a vontade dele. É como se a palavra se tornasse uma flecha espiritual com um alvo bem definido, sabe? Enviada para cumprir uma missão específica. Ok, a teoria é incrível, né? Poderosa. Mas vamos combinar. O que realmente nos dá confiança, o que faz a gente acreditar, é ver a coisa funcionando na vida real, com gente de verdade. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos. Pega o caso da Mariana, mãe solteira, prestes a ser despejada, o desespero estava batendo. Mas em vez de continuar focando na falta, ela mudou a chave. Ela parou de descrever o problema e começou a declarar a solução. Ela decretou o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela enviou essa palavra. E o que aconteceu? Nos dias seguintes, foi como se o universo começasse a se reorganizar para cumprir essa ordem. Cliente antigo pagou dívida, um trabalho extra apareceu e em uma semana o dinheiro do aluguel estava ali, na mão dela, completo. Agora o Eduardo. Meses e meses mandando currículo e nada. A oração dele era sempre a mesma. Deus, por favor, abre uma porta. Um dia cansado, ele mudou a tática. Ele se baseou lá em Apocalipse e começou a decretar: uma porta está aberta diante de mim, e nenhum homem pode fechá-la. Não era mais um pedido, era uma afirmação. 5 dias depois, o telefone tocou. E não era qualquer emprego, era uma oferta melhor, com um salário maior do que o que ele tinha antes. E tem a história da dona Ruth. Imagina só, uma viúva com uma conta de hospital de mais de 14 mil reais na mão. O muro parecia impossível de pagar com a aposentadoria dela. Num ato de fé pura, ela pegou aquela conta, colocou em cima da Bíblia e declarou que a palavra de Deus sobre provisão não ia voltar vazia. 2 semanas depois, chegou uma carta, uma pequena herança de um parente distante que ela mal lembrava. E o valor? O valor era exatamente o que ela precisava para quitar a dívida. Com uma precisão assim cirúrgica. Ok, vimos as histórias, que são incríveis, entendemos o princípio. Agora vem a parte mais importante, a parte prática. Como a gente faz isso? Como se aplica essa técnica que a Florence chamou de palavra missionária no nosso dia a dia? A frase-chave é esta:
Vamos analisar ela pedacinho por pedacinho para entender o poder que tem aqui. Eu envio. Percebe? Isso já coloca a gente na posição de autoridade, não de vítima. A palavra de Deus. Essa é a munição, a promessa. Sobre esta situação, aqui a gente dá um endereço, o alvo da nossa flecha. E para fechar, ela prospera. Essa é a nossa declaração de fé naquela lei de Isaías 55:11. O ritual para fazer isso é bem simples, mas cada passo tem um porquê. Primeiro, no espelho, para a gente se olhar nos olhos e assumir nossa identidade de poder. A mão no coração conecta a mente com o sentimento, com a fé. As 3 respirações fundas acalmam a ansiedade, tiram a gente da frequência do medo. Depois, a gente nomeia a situação para dar um comando claro. E o mais importante de tudo, declarar uma única vez. Isso é um ato de fé. Ficar repetindo sem parar é um ato de dúvida. Pensa assim, você envia um mensageiro e confia que ele vai fazer o trabalho dele. E a Florencia era muito, muito clara sobre 3 avisos, 3 cuidados que a gente precisa ter. Primeiro, essa ferramenta é para alinhar circunstâncias, situações, não para manipular ou forçar a vontade de outras pessoas. Segundo, se a dúvida estiver gritando, não decrete, espere. Acalma o coração até sentir um momento de clareza, de fé genuína. A dúvida é tipo um veneno para a semente que a gente plantou. E terceiro, proteja a sua palavra. Não saia contando para todo mundo, principalmente para pessoas céticas, negativas, porque a descrença delas pode acabar contaminando a sua fé. Mas no fundo, por que isso funciona? Qual é a mecânica espiritual que está por trás de um decreto? Entender isso muda completamente o jogo. Vamos pensar lá no começo de tudo. Como o universo foi criado? Pela palavra. Haja luz. Foi uma ordem, um decreto. A luz não apareceu por pena de Deus ou por desespero. Ela apareceu por obediência a uma palavra que foi enviada. O mundo espiritual funciona com base em leis. Ele não responde ao nosso choro, à nossa angústia. Ele responde ao nosso decreto, porque um decreto é, na verdade, a ativação de uma lei que já existe. Dá para imaginar que a nossa palavra se torna um agente espiritual, enviado numa missão. A gente dá a ordem e ele vai. Ele vai trabalhar nos bastidores, no invisível, movendo as peças, abrindo caminhos, removendo os obstáculos. A gente não precisa ver o trabalho acontecendo para confiar que ele está em andamento. É igualzinho a uma semente. O trabalho mais importante começa debaixo da terra, longe dos nossos olhos. E esse ponto aqui talvez seja o mais importante de todos. A gente não decreta para tentar convencer Deus a fazer alguma coisa. As promessas dele já foram feitas, já estão aí. O sim e o amém já existem na palavra dele. O decreto, então, não é para mudar a mente de Deus, é para alinhar a nossa realidade aqui na Terra com aquilo que já é verdade lá no céu. É a gente usar a nossa voz para concordar com ele, para trazer essa realidade para cá. Toda provisão, toda cura, toda porta aberta, tudo isso já existe como promessa. O poder para trazer isso para a nossa vida está na nossa boca. Não como um pedido tímido, mas como um decreto de fé. E isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta muito poderosa. Se as palavras que saem da nossa boca estão o tempo todo construindo a nossa realidade, que mundo as nossas palavras estão criando hoje, agora? A partir de hoje, essa escolha está nas nossas mãos.